como ladrão. E ele falou que o pai de família, se soubesse a que horas um ladrão viria te roubar, ele ficaria lá como vigilante, não sairia. Assim será também na vida do Filho do Homem. Jesus vai voltar em uma hora que menos estáis apercebido. Sabe por quê? Vão estar todos focados, assistindo televisão, assistindo novela, assistindo filme artísticos, vendo o que o cinema proporciona a eles. Vão estar todos desapercebidos, bebendo, comendo, fumando. Vai estar tudo fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas Jesus vai voltar para a sua igreja como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele vai voltar para os crentes como Deus verdadeiro. Vai vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Todo olho verá, todo joelho dobrará e toda boca confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas há tempo de você confessar Ele agora, enquanto você tem vida. Se você quiser, vem e beba deste pão, vem e beba desta água e coma deste pão de graça. Nós não cobramos para pregar evangelho, nós não cobramos para pregar a palavra de Deus, porque foi nos entregue de graça. Se você quiser fazer parte deste evangelho, não precisará fazer esforço, apenas confessá-lo, Jesus, e procurar obedecer a sua palavra. Fala assim, né? O irmão é impressionado, mas não para ninguém. Crê no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Crê na Bíblia, pelo amor de Deus, pelo amor à sua salvação, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. É o próprio Deus falando ao homem. Paulo falou em 1 Coríntios 10, dizendo que tudo que está escrito neste livro foi escrito para o nosso aviso. Você não olha para a geração passada, que foi destruída pelo juízo de Deus, a geração de Sodoma e Gomorra. Não tinha sequer um homem que temia a Deus lá, apenas 3, Ló e as suas 2 filhas. Até os genros de Ló não quiseram ouvir a pregação de Ló, não deram ouvido à mensagem que os anjos de Deus trouxe para a família de Ló. Eles só queriam transar, só queriam fazer sexo, deitar com suas filhas de Ló e depois abandonar, como muitos fazem hoje. Pega a menina, transa, faz sexo, depois abandona. Não faz importância, não querem ter relacionamento sério, querem ficar prostituído. Sabe como você aprende a prostituir? Quando você continua assistindo novela, quando você continua assistindo essas porcarias que oferecem no cinema. Essas músicas de funk só promovem o sexo ilícito, só promovem a pornografia. E os jovens gostam, porque gosta de rock and roll, gosta de drogas, gosta de fumar maconha, gosta de beber drogas, gosta de beber cachaça. Não gosta mais de ouvir o que Deus fala. Já estão acostumados com a mentira, já estão acostumados em ouvir enganos. Mas se um pecador se arrepender, há festa nos céus. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Deus não precisa de multidões, Ele precisa apenas de poucos, porque foram poucos que entraram na terra prometida. Apenas 2 conseguiram entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Moisés com seus olhos viram, mas Deus falou: você não vai entrar, aqui você morrerá. Mas Deus cumpriu a promessa que havia feito a ele, aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus falou para ele: sobe ao monte Moabe, e aqui eu vos mostrarei a terra que eu jurei a Abraão, a terra que eu jurei a Isaque, e a terra que eu jurei a Jacó. E lá ele viu das campinas, ele viu tudo que Deus havia estendido para o seu servo Abraão. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Isaías escreve no capítulo 55 e versículo 11, dizendo: assim como a minha palavra sai da minha boca e não volta para mim vazia, mas ela vai fazer aquilo que me apraz, mas não, ela vai prosperar naquilo que eu enviei. Em Jeremias capítulo 1 e versículo 12, Deus zela pela sua palavra para fazer a cumprir. Quando Deus fala, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A alma do homem vale mais do que o mundo inteiro.
R$ 1 milhão não paga o preço que Jesus fez na cruz do Calvário. 10 bilhões de reais não paga o preço que Jesus fez na cruz do Calvário. O mundo inteiro não paga o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos trazer um resgate, para nos trazer a reconciliação com Deus e nos dar a oportunidade de voltar para o céu, porque de lá nós viemos, para lá queremos retornar em nome de Jesus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Não se acovarda. Os crentes que são covardes, a Bíblia diz que serão os primeiros a ser jogados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8, dizendo que os covardes não herdarão o reino dos céus. A igreja de Cristo não foi levantada para ficar passeando, mas foi levantada para pregar a verdade. Paulo falou para Timóteo: índias, a tempo e fora de tempo, pregues o Evangelho, pregues a palavra, repreendas, redargas com toda longanimidade e benignidade. E quando uma alma se arrepende, quando o pecador ele reconhece que precisa da salvação de Deus através do seu Filho Jesus, porque é só Jesus que salva o homem da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Só Jesus tem o poder de salvar o homem da condenação do inferno. As pessoas falam que o inferno é aqui na terra, o ímpio fala que o inferno é aqui, mas aqui é o reino de Deus, é chegar até vós. O inferno, queira você não ir para lá, porque se você for para lá, será a eternidade, a eternidade. Lá não tem luz, apenas trevas, densas trevas. Lá, Jesus falou que o bicho não morre e o fogo nunca se apagará. Lá haverá pranto e ranger de dentes, haverá muito sofrimento. O rico estava lá no inferno, e lá no inferno ele ergueu os olhos para o seio de Abraão e conseguiu enxergar longe, no seio de Abraão, a Lázaro. E ele clamava dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia da minha vida e peça a Lázaro que molhe na ponta do dedo um pouco de água e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Lá no inferno ele foi aprender a orar. Lá no inferno ele foi aprender a clamar a Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas clama a Deus enquanto você tem fôlego de vida, enquanto seus olhos estão vendo a natureza que Deus criou, as obras que as mãos de Deus fez. Clama a Deus enquanto você tem tempo, porque depois que você morrer, nós não podemos ir lá e orar por você, nós não podemos ir lá clamar por você. Depois que você morrer, acabou a oportunidade, segue-se o juízo final. Por isso que é hoje, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz em Salmo 7, versículo 11, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Sabe por que Deus se ira? Porque o pecado se multiplicou na face da terra, o amor de muitos está se esfriando. Oh, glória! Por se multiplicar o pecado. Na geração de Noé, Deus viu o pecado chegar às narinas de Deus. Estava cheirando mal às narinas de Deus. O povo só queria saber de beber cachaça. O povo só queria saber de transar. O povo só queria saber de fazer sexo fora do casamento. Casava e dava-se em casamento. Divorciava no mesmo instante que casou. Hoje não é diferente. Casa hoje, amanhã está se divorciando com o atual. Sabe por quê? Porque é uma geração maligna, é uma geração perversa. Pedro falou no Evangelho lá em Atos, no capítulo 2, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa e maligna. Tem que correr para salvar a sua alma. Aquele que procurar salvar sua vida, Jesus falou, vai perder a salvação. Mas aquele que perder sua vida por amor ao meu nome, salvar-se-á. Com Deus é o contrário. Com Deus é tudo diferente que o homem pensa. Porque os pensamentos de Deus, assim como o céu é mais longe do que a terra, mais alto do que a terra, assim são os pensamentos do nosso Deus, mais altos do que os pensamentos do homem.
Glória. Aleluia. Por isso que nós precisamos da graça do Espírito de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado Jesus falou, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do pecado, porque o príncipe desse século já está condenado. Satanás já está condenado. E ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Antes, ele quer construir seu império aqui na terra. Ele quer construir seu reino aqui na terra. Porque lá no céu, ele não conseguiu. Lá no céu, ele pensou no seu coração: elevarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, farei semelhante ao Altíssimo. Mas lá não deu certo. E ele foi jogado como raio, como relâmpago caiu aqui na terra. Caiu no abismo, aliás. Na terra ele vai cair. A palavra que Jesus fala em Apocalipse 12:12. Ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até vós. Tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Quando o diabo descer aqui na terra, a igreja já vai ser tirada. O arrebatamento vai já ter ocorrido. O arrebatamento da igreja será no eminente, será no tempo, será no momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que permanecemos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos céus. A igreja verdadeira será arrebatada no momento, ante a última trombeta, porque Jesus vai dar ordem a seus anjos para recolher de uma extremidade dos céus até outra extremidade dos céus os seus escolhidos. Ele vai dar ordem, em breve vai acontecer essa ordem. Sabe por quê? Porque os tempos estão se estreitando, estão cada vez mais abreviados os dias. E Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dizendo que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Mas Deus é longânimo, é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso que Deus não muda. Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Deus é Deus, e Ele é conhecido nos céus e na terra como o único Deus verdadeiro. E se o homem procurar andar em temência com Deus, em retidão os seus caminhos, todavia a Bíblia diz que Deus será com ele. Anda diante da mão potente de Deus, pertence à sombra do Onipotente. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Aquele que habita, sabe quem habita na sombra do Onipotente? Aqueles que obedecem ao seu mandamento, à sua palavra, sujeita a toda a ordenança que Deus deixou escrito. O povo hebreu murmurava contra Moisés e contra Deus, questionava a Deus todos os seus dias de vida, porquanto na ira de Deus, Deus falou: não entrará no repouso, não vai entrar na terra que mana leite e mel. Povo incrédulo, povo murmurador, povo que só blasfemava contra Deus, o povo só questionava Deus. Deus nos tirou lá da terra do Egito, ante Faraó, para nos matar aqui nas mãos do inimigo, os amorreus. Mas Deus sempre tem aquele a quem Ele vai contar aqui na terra, porque Deus sempre escolhe, e quando Deus escolhe, Ele não se engana. Quando Deus levanta, Ele não se engana com aquilo que Deus escolheu. A eleição de Deus não é eleição apontada por homens. A eleição de Deus é própria, determinada por Deus. Quando Deus levanta, quando Deus predestina, quando Deus capacita, quando Deus envia, Ele se responsabiliza, porque está diante das mãos de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Busca os caminhos do Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. A Bíblia diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem que buscar o Senhor de todo o coração. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5 diz: os mandamentos de Deus, o primeiro maior mandamento da lei de Moisés: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Ame ao Senhor teu Deus
de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E o segundo semelhante a esse: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas hoje não consegue exercer os dois mandamentos principais da lei de Deus. Mas todavia, Jesus falou para os fariseus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, dizendo: eu não quero dízimo, eu não quero sacrifícios, mas o que eu quero é misericórdia, é juízo e a fé. É isso que Jesus quer do homem, que o homem pratique a misericórdia, obedeça a fé e guarde o juízo de Deus. Essa geração vai ser destruída como a geração de Noé, aliás, a geração de Ló foi destruída pelo juízo de Deus. A geração de Noé viu o dilúvio vir sobre eles e eles ficaram todos amedrontados, correram aos pés da arca, mas já era tarde demais, a porta havia se fechado. Lá em João 10, versículo 9, Jesus vai dizer que esta porta é Ele, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus está dizendo para a porta do coração do homem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei nela, cearei com ele e ele ceará comigo. Deus está chorando quando Ele olha para essa geração brasileira, essa geração que está fundada na idolatria. Veneram as imagens de escultura, colocam os deuses que eles têm formado no coração como Deus de suas vidas. Adoram os deuses do futebol, os deuses da música, os deuses da política. Defendem mais os políticos do que o Evangelho, defendem mais a lei humana do que a lei de Deus, preservam mais a lei que é corruptível do que a lei que é santa, que é incorruptível. O homem quer obedecer o que o homem aqui sujeita a ele, porque é superior a ele, as ordenanças do homem. Jesus manda que nós a temeis, não ao homem, mas a Deus, porque Deus tem tanto poder de lançar o corpo e a alma do homem no inferno. O homem só pode matar o seu corpo, nada mais podeis fazer, Jesus falou. Mas Ele falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, mas eu mostrarei a quem vós deveis temer. Teme a Deus. A palavra de Deus é todo um contexto verídico, é todo um contexto em que o homem deve obedecer. Eu não posso escolher as melhores páginas da Bíblia Sagrada para colocar como uso na minha vida natural. Eu não posso escolher as melhores passagens da Bíblia e fazer dessas passagens como uma fonte de vida para a minha vida. Eu não posso escolher somente as bênçãos de Deus, mas eu tenho que me conformar também quando Deus manda as maldições, quando eu não quero obedecer a sua lei, os seus mandamentos. E não adianta questionar Deus. Se você está na idolatria das imagens de escultura, arranca essa abominação de meio do seu lar, arranca essa estátua do seu coração, arranca essa maldita idolatria do seu coração. Essas idolatrias que têm afundado o Brasil. A Rainha dos Céus é uma grande deusa que tem enganado a muitos. Os deuses alheios, deuses que têm boca mas não falam, têm ouvidos mas não ouvem, procura a obedecer aos mandamentos de Deus. Não estou mandando você seguir a mim nem o irmão, estou pedindo que você, se você tiver tempo, ao menos para Deus, compre uma Bíblia se você não tem, procure a meditar neste livro, porque o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O justo tem prazer na lei de Deus, mas o injusto tem prazer em fazer sexo, tem prazer em prostituir, tem prazer em ficar só na idolatria. O prazer do ímpio é de ganhar dinheiro, o prazer do ímpio é de ficar correndo atrás do maldito dinheiro. Por isso que Paulo falou, nós não vivemos por fé, nós não vivemos por vista, aliás, nós vivemos por fé. A fé que nos foi dada por Jesus Cristo. Então busque hoje enquanto é tempo, porque se você se arrepender,
pode ter certeza que lá no céu os anjos de Deus fazem festa por uma alma que se arrepende. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Confessa e deixa hoje. Sai dessa idolatria do futebol, sai da idolatria das imagens de escultura, porque Deus não dá a sua glória a outra, e não divide o seu louvor com as imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Você foi avisado que o juízo de Deus está se aproximando. Será o juízo dos juízes, será o juízo final, aonde ali será lançado uns para o inferno, para o desprezo e vergonha eterna, e outros serão recebidos no repouso eterno, no descanso eterno. Procurar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. Busque a Jesus, não busque Maria, não busque Pedro, não busque João, não busque Papa, não busque pastores, mercenários. Busque a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A irmãzinha queria louvar o hino. Ela esperou mais um pouco? Ela tinha compromisso 1h20, um curso. Ela tinha que chegar um pouquinho antes. Se arrumar, ela aqui perto do depois. Não falei nada pra ela. Peguei o contato dela, ela mora na comunidade, lá em Embudos, que é a igreja. Em Budazás? Falou pra gente lá. Domingo de manhã tem um trabalho com criança, eles alimentam mais de 100 crianças. Quando precisa fazer culto lá, se a gente quiser fazer um culto, ela organiza lá um culto que para a favela lá, o traficante ajuda lá. Mas eu falei, ó irmão, vamos pedir direção aqui, de repente vai só no culto, aí depois a gente vê. Terça, sábado. Tem que fazer, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Vida ou morte é onde? Deuteronômio? Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu viste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo,
Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.